E aí, pessoal? Hoje eu resolvi fazer um vídeo para falar um pouquinho com vocês, conversar um pouquinho com vocês sobre o aumento da taxa Selic, o aumento da inflação, queda do Ibovespa, queda do IFIX. Por exemplo, teve empresas aí que... A Magazine Luiza, por exemplo, caiu já uns 40% mais ou menos, né? Desde o começo do ano. Então eu queria conversar com vocês um pouquinho aí sobre esses aumentos de taxas, de índices, o IGPM também, que cresceu bastante, e essa queda, né, na renda variável. E a primeira dúvida aí dos investidores iniciantes, principalmente esses que começaram agora na bolsa, um ano, na pandemia, por exemplo, pegaram coisas muito baratas, conseguiram ver o dinheiro crescer muito e agora está começando a cair o valor da carteira. E aí a dúvida imediata, né, não tem para onde correr. E aí, o que eu faço? Eu tiro o dinheiro da bolsa, vou para a renda fixa, igual a maioria está fazendo? E aí, para responder essa pergunta, você tem que saber qual é o seu objetivo nos seus investimentos. Você pensa em curto prazo, em longo prazo, você pensa em renda ativa, renda passiva, e você tem que entender a diferença desses tipos de investimento. Então vamos lá, renda ativa é sempre tudo aquilo que você investe e você tem que correr atrás ou trabalhar de alguma forma para aquilo ali te dar um retorno. Então, por exemplo, eu gosto muito de usar exemplos de imóveis, né? Por quê? Porque eles se encaixam muito bem com a bolsa de valores também, né? Com a renda variável, porque os exemplos de imóveis dá para entender muito bem junto com a renda variável. Então, por exemplo, você pode ganhar dinheiro com investimento em imóveis, tanto comprando e vendendo, então você pode comprar um apartamento e vender esse apartamento mais caro ou mais barato, então você tem o risco de ganhar ou de perder. Assim como na renda variável, você pode entrar para fazer trader. Então você pode comprar os ativos num valor e vender mais caro ou mais barato. Isso daí seria uma renda ativa. Por quê? Porque você tem que estar ali movimentando aquilo. Então você tem que comprar o imóvel e correr atrás de vender o imóvel. Mesmo que você terceirize isso, mas você tem que correr atrás de vender. Se você deixar o imóvel parado ali, você não vai ganhar dinheiro. Então você não vai ter uma renda passiva. Ela precisa que tenha alguma atividade, que tenha alguma coisa ali que impulsione você fazer dinheiro com aquilo ali. Então isso é uma renda ativa, essas duas formas aí, tanto de imóveis quanto de renda variável. Ou você pode também comprar um imóvel, investir em um imóvel e receber renda passiva com ele. Como? Você deixa o seu imóvel parado, você também pode terceirizar, então bota um corretor lá, uma imobiliária para gerenciar isso daí. Mas se você deixar seu imóvel parado lá e você alugar ele, você não vai estar mexendo em nada, você não vai estar fazendo nada, tendo nenhum trabalho para aquilo ali, e o dinheiro vai estar vindo para você. Isso daí é uma renda passiva. Você investiu no imóvel, da mesma forma que da outra vez, ele pode valorizar ou desvalorizar, mas como seu objetivo não é vender ele, não é ganhar dinheiro desse jeito, com valorização ou desvalorização dele, você vai estar com ele como um investimento de renda passiva. Mais uma vez, você não vai estar mexendo em nada, fazendo nada, e você vai estar recebendo dinheiro com ele. Da mesma forma, na renda variável, você pode investir em fundos imobiliários e ações e receber dividendos com eles. Então o que você vai fazer? Você vai investir, mas se você não vender, porque não é seu objetivo, tanto mais caro quanto mais barato, você não vai vender. Esse não é seu objetivo principal. Você vai deixar seu dinheiro parado lá e você vai estar recebendo dividendos. Então você vai receber renda passiva. E por que é importante pontuar isso? Porque você saber diferenciar essas duas coisas e o que você está procurando na renda variável faz toda a diferença para você saber se quando as taxas subirem, por exemplo, a taxa Selic, o IPCA, o IGPM subir, você vai continuar na bolsa, né, na renda variável, ou você vai sair dela e procurar outro investimento, tá? Então, por exemplo, na nossa estratégia, a gente utiliza a renda variável, né, ações e fundos imobiliários para conseguir renda passiva, para se aposentar no longo prazo, em 10, 15, 20 anos. Né, com recebimento de renda passiva, desses dividendos dos investimentos que você fez. Então, na nossa estratégia, a renda fixa, ou seja, tesouro direto, CDB, poupança, tudo isso daí não é utilizado para crescimento de patrimônio, para ganhar dinheiro com isso. Essa não é a função da renda fixa na nossa estratégia. A função da renda fixa na nossa estratégia é apenas para nós termos as nossas reservas. E se você não sabe como é que funciona isso daí, as reservas, eu vou deixar aqui em cima no card a playlist que eu tenho aqui de renda fixa, tá? Mostrando para vocês como é que funciona o Tesouro Direto, como é que funciona as reservas que a gente utiliza na nossa estratégia, tá bom? Então só clicar aqui e dar uma olhada lá na playlist que eu vou deixar aí para vocês. Então, como aqui eu converso com vocês para investimento a longo prazo, para renda passiva, né, para se aposentar com dividendos,
O que acontece? Quando aumenta a taxa Selic e aumenta o IPCA cresce, a inflação cresce, é normal que as pessoas saiam da bolsa. Então isso daí é histórico. Toda vez que a taxa Selic cresce, aumenta, há uma debandada de investidores, principalmente iniciantes, com medo, né? E grandes investidores também, que saem dali para buscar renda fixa, para buscar uma segurança maior, para ter um retorno melhor. E aí acontece de o índice Bovespa, o IFIX, as ações, os fundos imobiliários caírem os seus preços. Isso é histórico. E o contrário também é verdadeiro. Toda vez que a taxa Selic cai, o IPCA cai, normalmente as pessoas começam a migrar de volta para a bolsa. Tanto o Ibovespa quanto o IFIX, né? Começam a migrar de novo, comprando ações, comprando fundos imobiliários. E aí o que acontece? Para a gente que é investidor de longo prazo, essas pessoas, quando elas saem da bolsa, na maioria das vezes elas compraram num valor maior e quando elas veem tudo caindo, elas começam a sair da bolsa e começam a vender mais barato. Por quê? Porque o objetivo delas não é longo prazo, não é renda passiva, normalmente é renda ativa. Então eles querem ganhar dinheiro, por exemplo, com a marcação a mercado, no Tesouro Direto. Então essas pessoas não buscam o mesmo objetivo que a gente. Para a gente, isso daí é excelente. É uma excelente oportunidade. Por quê? Porque como a gente busca renda passiva para longo prazo, as ações e os fundos imobiliários caem o valor deles e fica mais barato. Para a gente fica descontado. Então para a gente, como nosso objetivo é aumentar o nosso patrimônio, aumentar a quantidade de ações que a gente tem, a quantidade de ativos que a gente tem, então é excelente você comprar mais barato do que eles realmente valem. E normalmente, quando essas taxa Selic e IPCA começa a cair, e vai cair, porque isso é natural, daqui a um tempo vai voltar a diminuir e vai começar a estabilizar de novo, essas pessoas voltam para a bolsa com a bolsa crescendo. Então elas, vamos dizer assim, chegam no final da festa. Normalmente as pessoas chegam sempre no final da festa. E nós que somos investidores de longo prazo e continuamos seguindo a estratégia comprando regularmente, com consistência, com a mentalidade de longo prazo, nós normalmente nos beneficiamos disso daí na bolsa. Por quê? Porque a gente ficou um tempo bom comprando com preços mais baratos. Historicamente isso acontece toda vez que acontece alguma crise. E dessa última vez foi uma crise muito grande, né? Uma crise mundial, que ninguém esperava por isso. Então nós, pelo menos vocês, meus seguidores aqui, nós já sabíamos que ia ter esse aumento de taxa e esse aumento de inflação. Se você não sabia disso, eu vou deixar aqui também no card um vídeo que eu fiz no começo do ano, tá? No segundo lockdown que teve aí geral no Brasil, mostrando para vocês por que os preços iam aumentar. Então nós já sabíamos disso. E nós aqui, vocês, meus seguidores, a gente se preparou para isso. A gente teve que ir se preparando para isso. Então nós não fomos pegos de surpresa. Eu espero que vocês não tenham sido pegos de surpresa. Por quê? Porque eu botei esse vídeo aqui e mostrei para vocês. E aquilo ali não foi uma suposição do nada. Aquilo ali é um fato, né? É uma coisa que a gente nunca tem 100% de certeza de tudo, mas aquilo ali estava muito na cara de que ia acontecer, de que ia aumentar muito os preços e que ia realmente ter essa inflação toda agora. E do mesmo jeito que eu estou falando para vocês agora, daqui a um tempo, é muito provável que isso daí se estabilize e essas taxas baixem de novo. E vai acontecer, tá? Vai acontecer. A economia vai voltar ao normal e vai acontecer. Só que aí nós, aqui, né, meus seguidores, vocês, nós não podemos chegar no final da festa. A gente tem que continuar seguindo a estratégia para a gente chegar lá na frente e colher os frutos do que a gente está, vamos dizer assim, entre aspas, sofrendo hoje, né? Sofrendo para quem não tem a mentalidade que nós temos de longo prazo, porque para a gente está sendo excelente. Comprar as coisas mais baratas é sempre bom, sempre. Quando as pessoas estão comprando aí coisas mais caras, né? Com a inflação, comprando tudo mais caro, nós estamos comprando ativos bem mais baratos. Isso é excelente para nós e para nossa estratégia. E aí, muita gente também justifica a saída da bolsa, da renda variável para ir para a renda fixa, falando o seguinte, que como a bolsa está muito descontada, está caindo muito, e a inflação subiu, os dividendos, por exemplo, não estão compensando, porque você está perdendo poder de compra, porque a inflação cresceu muito. Então você tem que ir para um investimento que renda sempre acima da inflação. Isso é uma meia-verdade, tá? Por quê? Porque se a inflação crescer demais, não vai ter investimento nenhum que vai pagar ele. A não ser, por exemplo, investimentos atrelados ao IPCA, como, por exemplo, o tesouro indexado ao IPCA, ou outros investimentos indexados ao IPCA. Só que esse tesouro, por exemplo, dando exemplo aqui, e vocês vão ver aí no card que eu deixei, quem quiser
ver como é que funciona o Tesouro Direto lá, ele só funciona como renda fixa se você deixar o seu dinheiro lá até o vencimento. Até esse prazo aí, ele funciona como renda variável. Então existe a marcação a mercado, que você vai entender vendo meus vídeos aí. Então assim, é muito arriscado você deixar também lá. Por quê? Porque pode ser que você precise tirar esse dinheiro na hora, ou você precise fazer outra coisa com isso daí, e você, quando quiser voltar para a bolsa, por exemplo, o IPCA cai, ou a taxa Selic cai, e você quiser voltar para a bolsa, você não vai conseguir tirar o dinheiro de lá, porque se você tirar o dinheiro de lá, pode ser que você perca dinheiro nisso daí também. Então existe esse risco. Mas e aí, ó? Eu vou deixar meu dinheiro na bolsa, vou ficar perdendo poder de compra? Porque todos os especialistas falam que a gente não pode perder poder de compra, né? A gente tem que sempre investir em alguma coisa para bater a inflação, para estar acima da inflação, para você se proteger da inflação. E aí, isso daí também é uma meia-verdade, tá? E serve muito para quem busca ganhar dinheiro com os investimentos atrás desses índices, tá bom? Por exemplo, uma empresa muito grande que tenha muito dinheiro, uma pessoa que tenha muito dinheiro, faz muito sentido. Por quê? Porque 1% a mais que ele ganha ali é um valor muito grande. Para a gente, investidor iniciante, não é isso tudo. Então você tem que ver se compensa o risco para o seu perfil, tá? De fazer isso daí, porque você vai correr um risco também, tá? E na minha opinião, uma coisa que pouca gente fala, né, que muita gente não fala, mas uma forma excelente de você se proteger da inflação é investindo em empresas e fundos imobiliários. E o porquê disso daí? Os fundos imobiliários, eles normalmente, nos contratos deles, eles são reajustados por índices. Quais índices? IPCA e IGPM, em sua maioria. Então, quando cresce o IPCA e quando cresce o IGPM e você investe nesses fundos, automaticamente esses fundos vão aumentar a receita deles, aumentar o lucro deles, e eles vão repassar isso na forma de dividendo para você. Então você vai estar se protegendo também do aumento desses índices, dessa inflação. E empresas a mesma coisa. Por quê? Porque a inflação é justamente o aumento de preços, na maioria das vezes, de produtos vendidos por empresas. Então, empresas de saúde, empresas de alimentação, empresas de consumo básico, de serviços básicos, energia elétrica, saneamento, aluguel, empresas de combustível. Então, a inflação acontece porque o preço dessas empresas cresce, né? Eles aumentam os valores dos produtos deles e a inflação aumenta. E por que eles aumentam esse valor? Porque eles precisam cobrir os custos deles, né? Acontecem diversos fatores nos custos que eles têm que aumentar o preço. Isso daí é livre mercado. Isso daí sempre vai acontecer. E dificilmente, quando a inflação cai, ou seja, quando ela está em 9%, ela vai para 6%, você não vê os preços caírem, né? Eles diminuem a velocidade com que eles vão aumentando, mas eles não caem de novo, né? A inflação fica menor, mas os produtos não diminuem. Por exemplo, o preço dos alimentos, depois que sobem, muito dificilmente eles caem de novo. A cerveja, o refrigerante, arroz, feijão, depois que sobe, é difícil de cair de novo, né? É muito difícil de cair. A gasolina mesmo, depois que sobe, é difícil de cair o preço. Ela pode crescer mais devagar, junto com a inflação, mas cair é difícil. Então cabe a nós correr atrás de ter uma renda a mais, né? Uma renda passiva, ou então alguma coisa que nos proteja da inflação para a gente não perder poder de compra. E dessa forma, investir nas próprias empresas que aumentam os valores dos produtos é uma excelente forma de você se proteger, né? De você não perder poder de compra, porque elas vão aumentar o preço, vai aumentar os valores dos produtos delas, elas vão aumentar a receita, vão aumentar o lucro, e elas vão passar esse lucro para você em forma de dividendos. A probabilidade delas aumentarem o pagamento de dividendos para você é muito grande. E o maior exemplo que a gente tem aí desse último ano foi a energia elétrica. A energia elétrica aumentou bastante. As empresas de energia elétrica aumentaram bastante a distribuição de dividendos. Então a gente tem que ver isso daí também. E na nossa estratégia, pensando a longo prazo, uma forma excelente da gente se proteger da inflação é estar comprando essas empresas mais barato, estar aumentando nossa posição nessas empresas e nesses fundos imobiliários agora mais barato. Por quê? Porque elas vão aumentar o lucro delas e vai aumentar os dividendos e nós vamos perder cada vez menos poder de compra, até aumentar, né? No longo prazo, nós vamos conseguir aumentar nosso poder de compra em relação à inflação. Então, pessoal, era isso daí que eu queria falar com vocês hoje, tá? Deixar esse recado aí, tentar acalmar aí alguns investidores, né? Principalmente os investidores iniciantes, mostrando para eles que vocês estão no caminho certo, que vocês estão
também se protegendo disso daí, da inflação, e mostrar que você tem que saber o seu perfil e diferenciar o que você quer na bolsa, o que você quer na renda variável. Você quer especular, você quer ficar rico do dia para a noite, você quer trabalhar com isso, com renda ativa, ou você quer investir para longo prazo, para se aposentar com renda passiva. Você tem que saber diferenciar isso daí para você não se perder, não misturar de estratégias e você se beneficiar disso daí no futuro. Então eu deixei esse recado para vocês. Comenta aqui o que vocês acham, se vocês já tinham pensado nisso, pensado dessa forma, se vocês concordam comigo ou não, se vocês pensam dessa forma, investem pensando nisso também. Se vocês veem agora que é uma boa oportunidade de continuar comprando, né? Sempre continuar seguindo a estratégia. Se vocês estão pensando aí em sair da bolsa ou não, vão ficar por aqui, comenta aí, deixa nos comentários. Se ficar alguma dúvida, se quiser mandar algum comentário também, pode mandar lá no direct do meu Instagram, vou deixar meu Instagram aqui também. Pedir para vocês, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo aí com quem vocês conhecem para ajudar o canal também a crescer. E nesse vídeo eu fico por aqui. Até o próximo. Valeu!